Se você está pensando em começar a investir, mas não sabe qual ação escolher, qual setor investir, me acompanha que nesse vídeo a gente vai ver aqui 5 ações para iniciantes, para montar uma carteira de iniciantes, para a gente dar o pontapé inicial e a gente começar a investir na Bolsa de Valores. Então bora lá pro vídeo! Me chamo Tomás Xavier e eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro, trazendo informações de qualidade para você pegar, colocar em prática e evoluir como investidor. E já me deixa aqui nos comentários se você já investe em ações, se você já tem uma carteira de investimentos ou se você está buscando informação, se você está começando a dar os seus primeiros passos. E bora lá pro vídeo e vamos ver quais são essas ações. E beleza, vamos ver como que a gente pode montar a nossa carteira de investimentos, essa carteira inicial com as primeiras 5 ações. E eu vou mostrar um pouco da minha experiência, do que eu fiz, que foi analisar os 5 setores mais perenes, mais tranquilos, mais seguros da Bolsa de Valores. E são esses: é o setor financeiro, o setor de energia, de saneamento, de seguros, de seguradoras e também o setor de telecomunicações. Então qual que é a ideia? É que a gente pegue uma ação de cada um desses setores, pois aí a gente está criando uma diversificação, a gente não está investindo somente em uma ação, que esse é um dos grandes erros que muita gente comete, que muitos investidores iniciantes cometem, que é pegar o seu dinheiro e colocar somente em uma ação, como por exemplo pegar o seu patrimônio e colocar em Petrobras ou em Vale, enfim, alguma empresa, mas não diversificar o seu patrimônio. E não importa aqui o quanto que você tem, se você tem 100 reais, se você tem 1.000, se você tem 10 mil ou o valor que seja, o importante é que você tenha assim desde o início já uma diversificação. E aí, claro, a gente vai começar com essas 5 ações de 5 setores diferentes da Bolsa de Valores e aos poucos, conforme você vai investindo, você vai pegando experiência, você vai entendendo como é que funciona o mercado financeiro, você vai incluindo mais ações, mais setores, e aí você vai montando a sua carteira, deixando ela mais elaborada, com mais ativos, com mais diversificação. Mas o número ideal para a gente começar, eu acredito que seja aqui 5 ações de 5 setores diferentes. Foi o que eu fiz no início e foi o que deu certo para mim, e aí, claro, naturalmente você vai evoluindo a sua carteira. Então, esses são os 5 setores mais perenes, mais defensivos da Bolsa de Valores, e antes de começar a olhar essas ações, já deixar aqui claro que isso não é uma recomendação, mas sim uma maneira da gente estudar, da gente analisar e você pegar como exemplo, se inspirar nessas ações, nesses setores e escolher as suas próprias ações de acordo com o que você julga ser melhor, olhando aquela ação que mais faz sentido para você. Às vezes eu estou olhando para uma ação, eu tenho uma visão, você tem uma visão, uma experiência diferente com aquela empresa, você gosta de uma outra ação. E tá tudo certo, cada investidor possui uma estratégia diferente, possui uma visão diferente sobre as empresas. O importante é que a gente esteja tranquilo e que a gente vá montando a nossa carteira. Então, dito isso, bora lá, vamos para a primeira empresa aqui do setor financeiro. O setor financeiro aqui no Brasil ele é bem grande, possui várias empresas, vários bancões tradicionais e bancos digitais e também fintechs. E aqui eu escolhi uma ação que é um bancão tradicional para a gente começar a investir, para a gente ter esse primeiro passo na Bolsa de Valores. Aqui um bancão, algo mais tradicional, para a gente ir devagarinho, para a gente ir sentindo essa oscilação. Claro que os bancões eles vão oscilar menos comparado a essas fintechs, a esses bancos digitais. Pois de um lado a gente tem bancos consolidados, tradicionais, e do outro a gente tem bancos que estão crescendo, que estão investindo pesado em crescimento, mas que às vezes ainda não atingiram o seu lucro, não atingiram a sua maturidade para ter essa receita e seu lucro. Essa é a ideia, a gente focar em empresas mais sólidas, que não vai ter esse crescimento acelerado como uma fintech pode ter, mas aqui a gente tem um crescimento gradual, uma receita que vai crescendo ano após ano. Então essa é a ideia, a gente começar devagarinho, começar com bancos, com ações, com setores mais perenes, que oscilam menos na bolsa, que são mais defensivos. E a minha escolha pelo Itaú é porque ele é o maior banco da América Latina, ele possui um valor de mercado de 39 bilhões de dólares, é muita coisa. O Banco Itaú possui mais de 90 mil funcionários e ele tem mais de 60 milhões de clientes. Então é um excelente banco, isso aqui seria uma ótima escolha para a gente começar e a gente sentir essa oscilação no mercado financeiro. Aqui do lado, essa imagem, esse gráfico, mostra a receita líquida do banco nos últimos anos. E a gente vê que tem uma tendência de crescimento dessa receita líquida, desse lucro que o banco tem. Pois quando a gente se torna sócio de uma empresa, a gente quer que essa empresa cresça, que ela tenha lucro, pois aí a gente vai acompanhar o valor da empresa, o valor da ação, ela acompanha muito o lucro da empresa, o crescimento que a empresa tem de acordo com a sua receita líquida, com o seu lucro líquido. Então aqui a gente vê que tem uma escadinha, que tem uma tendência de crescimento, mesmo ali em 2020, com a queda, com a crise, com toda a pandemia acontecendo, nos próximos anos o banco já se recuperou e a tendência agora para 2022, com a alta da Selic
também favorecendo os bancos. Esses juros altos favorecem bastante os bancos. Então provavelmente o Itaú vai continuar crescendo, vai continuar dando bastante lucro. E alguns riscos de Itaú, alguns riscos da gente investir nesses bancões tradicionais é justamente o outro lado, com as fintechs, com os bancos digitais, com essa concorrência sendo criada. Isso pode diminuir um pouco os clientes desses bancos, que é o que pode atrapalhar o crescimento, enfim, a receita líquida de Itaú. Então essa foi a nossa primeira ação do setor financeiro. Já a segunda ação é do setor de energia. Aqui a gente tem a Engie, que é a maior geradora de energia elétrica privada do país. A sua principal fonte de receita, onde ela ganha dinheiro, é na geração de energia elétrica, principalmente com suas usinas hidroelétricas. Ela possui 11 usinas hidroelétricas, algumas outras usinas termoelétricas, e ela também tem um pouco ali de uma pegada mais de energia renovável, onde ela foca um pouco em energia solar e também energia eólica. Mas o principal business dela é essa geração de energia. E além disso, ela também está querendo investir um pouco na parte de transmissão de energia. O setor de energia possui várias empresas, a gente consegue encontrar boas, ótimas empresas do setor de energia. Aqui a Engie ela é focada em gerar energia, mas nós temos empresas como por exemplo a Taesa, que ela é focada mais nessa transmissão, que são aquelas grandes antenas que a gente vê quando a gente sai de carro nas rodovias, a gente vê aquelas antenas que estão fazendo aquela transmissão de energia. Aqui seria um subsetor de energia, tem a parte de geração, transmissão e também a distribuição, que são aquelas empresas que entregam a energia nas residências, que é o que faz o controle, a cobrança do valor ali da tarifa mensal. Mas qualquer uma dessas, você está dentro de um setor muito bom, que é o de energia elétrica, um setor bem perene e com uma previsibilidade muito grande, pois as pessoas continuam e vão continuar utilizando energia, não importa o que aconteça, não importa se vem uma crise, as pessoas vão continuar usando energia elétrica para tudo, né? A gente precisa para viver, a gente precisa para fazer qualquer coisa. E alguns riscos para a gente investir nessa empresa seria algo climático, como estiagens, falta de chuva, enfim, alguma coisa que aconteça na nossa natureza que vai prejudicar essa geração, essa transmissão, essa distribuição de energia. E também podem existir algumas imposições, algumas medidas adotadas pelo governo para tentar controlar ou mudar alguma taxa que pode não ser muito bem vista pelo mercado e essas ações podem baixar de valor, como já aconteceu no passado. Então o primeiro setor foi o financeiro, o segundo foi de energia. E o terceiro setor é o setor de saneamento básico. Aqui da mesma maneira que a gente tem a parte ali de energia, que é constante, que a gente sempre vai utilizar, a parte de saneamento também. A gente paga taxas altíssimas de esgoto, desse tratamento da água, então seria interessante que a gente tivesse também uma empresa desse setor, pois ele é um setor perene, é um setor que vai continuar daqui para frente e provavelmente não vai mudar, não vai ter um prejuízo muito grande caso aconteça alguma crise, alguma coisa diferente, não vai mexer tanto nessas empresas desse setor. E a empresa que a gente está vendo aqui é a Sanepar, é uma empresa de saneamento básico do estado do Paraná. No caso, ela é uma estatal, ela tem um controle aqui do estado do Paraná, então ela pode sofrer com algumas medidas, algumas imposições do governo, mas isso aqui é a parte de risco dela. Ela tem o lado positivo, que é um setor que é perene e é previsível, que tem muito para crescer e para expandir no nosso país. Então essa é a terceira opção, Sanepar, aqui do setor de saneamento básico. A quarta opção é do setor de seguridade, o setor de seguros do nosso país, e aqui a gente tem o Banco do Brasil Seguridade. É uma opção bem interessante, pois nesse momento que a gente está vivendo de ciclo de alta da taxa Selic, um ciclo de alta dos juros aqui no Brasil, as seguradoras elas precisam ter um dinheiro em caixa para caso aconteça algum sinistro, para ela devolver esse dinheiro para quem está ali contratando aqueles seguros. E esse dinheiro que fica em caixa, ele fica atrelado a investimentos de renda fixa. Então se essa taxa Selic, se os juros no país estão elevados, essas empresas do setor de seguridade, do setor de seguros, elas acabam tendo um lucro maior, elas têm um rendimento maior sobre o seu dinheiro. Então é uma empresa bem interessante para a gente ter também nesse momento de alta da taxa Selic. Ela é uma holding que ela é controlada pelo Banco do Brasil, mas como ela é uma holding, ela possui várias outras empresas, e essas empresas que estão abaixo aqui dessa holding, a maioria são privadas, então ela não tem tanto controle estatal, tanto controle, a manipulação do Banco do Brasil. Ela acaba diversificando dentro da holding em várias empresas privadas, empresas grandes, que a empresa, a holding aqui, a BB Seguridade, ela consegue diversificar dentro do seu portfólio. Não é somente aqui uma seguridade direto ligado no Banco do Brasil, é que apenas um braço do Banco do Brasil, ela tem essa autonomia, ela tem essas empresas privadas dentro dela. Então esses seriam os motivos para escolher a BB Seguridade, para a gente ter essa empresa também do setor de seguros. Se você está curtindo esse vídeo, deixa seu like aqui, também se inscreve no canal, pois eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira, às 8 horas da noite. E bora lá então, vamos ver qual que é a última ação, o último setor para a gente investir, para a gente montar a nossa carteira de iniciantes. E para fechar aqui, o último setor seria o de telecomunicações, e
aqui a gente tem, por exemplo, a Vivo. A gente pode investir na Vivo, que é a líder de mercado. Ela atua tanto com telefonia fixa, móvel, também internet, banda larga e também televisão paga. Então ela tem essa gama, essa diversificação nos seus serviços. Ela está presente em mais de 3.000 municípios do Brasil e a sua cobertura de dados consegue cobrir 90% da população nacional. Então ela é uma empresa bem diversificada, uma empresa que atua em todo o Brasil e ela é líder de mercado. Então ela é uma ótima opção para a gente investir no setor de telecomunicações. Aqui também é um setor muito importante, as pessoas precisam de internet, precisam de telefone. Isso não é algo que será descartado daqui para frente e para o futuro, é algo que vai se manter e vai cada vez melhorar. Inclusive a Vivo, as empresas de telecomunicações, elas podem ser beneficiadas por essa expansão do 5G. A gente vai precisar passar por toda uma reestruturação física para ter essa cobertura do 5G. O 5G é uma frequência que ela oferece uma velocidade de internet muito superior, mas o seu alcance ele é menor do que a 4G. Então antes, quando a gente tinha somente uma antena distribuindo 4G, agora a gente vai precisar ter mais antenas, mais aparelhos para ter essa cobertura, pois essa distância do 5G ela é menor. Então essas empresas vão passar por isso e elas podem ter esse ganho, essa expansão, esse crescimento com o 5G que está chegando no Brasil e que vai ser uma realidade, é o futuro, a gente vai seguir esse caminho. Então aqui é também uma chance para essas empresas crescerem e ganharem cada vez mais o mercado e com isso, claro, lucrar cada vez mais. E o risco de investir na Vivo é a sua concorrência. Existe um mercado bem apertado, um mercado bem concorrido em telecomunicações e aí a margem líquida, aquilo que a empresa consegue gerar de caixa, o seu lucro líquido, acaba sendo um pouco reduzido conforme essa concorrência vai crescendo, pois aí essas empresas precisam baixar o preço, ajustar os seus preços para ser mais competitivas e ganhar mais clientes. E lembrando que Vivo também é uma empresa que é conhecida por ser uma pagadora de dividendos. Então ela costuma distribuir bastante do seu lucro líquido em forma de dividendos para nós que somos sócios da empresa. E beleza, então aqui a gente viu as 5 empresas de setores diferentes para a gente começar a montar a nossa carteira de investimentos. Mas antes de você sair investindo, de você sair criando uma carteira de investimentos e colocar o seu dinheiro, o seu patrimônio em renda variável, lembre-se de ter esses 5 passos aqui, que é uma reserva de emergência, ter um valor ali em renda fixa, em um CDB de liquidez diária ou então no Tesouro Selic, que é um valor, um dinheiro que você pode resgatar a qualquer momento, que caso aconteça alguma coisa com você, com sua família, que você perca o emprego, alguma coisa aconteça, você consegue movimentar esse dinheiro a qualquer momento. Tenha isso, a reserva de emergência é muito importante. Você precisa conhecer o seu perfil de investidor, se você é conservador, moderado ou arrojado. Para você investir em ações, o seu perfil deveria ser um moderado para arrojado, para você começar a sentir esse mercado. Então conheça o seu perfil de investidor, comece aos poucos, não coloque todo o seu dinheiro em uma empresa ou nessas 5 empresas, pegue uma parcela desse seu patrimônio que você quer investir, coloque um pouquinho em cada uma dessas empresas e aí aos poucos você vai sentindo, você vai vendo qual que é o comportamento do mercado, você vai pegando experiência e aí mês a mês você vai aumentando um pouquinho, você vai fazendo esses aportes, mas sempre devagar, são movimentos lentos, nunca coloque todo o seu dinheiro de uma vez só. Muito importante que você diversifique a sua carteira, por isso a gente viu aqui 5 setores diferentes, 5 ações de 5 setores diferentes. Lembre-se sempre de diversificar e não somente em ações, mas tenha renda fixa, fundos imobiliários, investimento no exterior. Você aos poucos vai montando a sua carteira, você vai evoluindo a sua carteira e vai diversificando cada vez mais ela, mas sempre lembre-se de diversificar. Diversificação é igual segurança, então quanto mais diversificação você tiver, mais segurança você vai ter para sua carteira. E para fechar, tenha paciência. São investimentos aqui para longo prazo. Nós estamos nos tornando sócios das empresas e a gente vai caminhar com elas no decorrer dos anos. Então a gente precisa ter paciência e acompanhar e investindo, fazendo aportes mensais para a gente ver o nosso patrimônio crescer e fazer com que o nosso dinheiro gere mais renda para nós, que o nosso dinheiro trabalhe para nós, para a gente chegar no ponto onde a gente vai viver, a gente vai ter essa liberdade financeira e a gente vai viver com o dinheiro que o nosso próprio dinheiro gera para nós todos os meses. Então é isso, tenha paciência e a gente vai indo aos pouquinhos, a gente vai evoluindo como investidor. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like aqui, também se inscreve no canal, pois eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Me chamo Tomás Xavier, sou investidor da Bolsa desde 2018 e estou aqui trazendo um pouco da minha experiência, os meus erros e os meus acertos, falando sobre o mercado de ações, fundos imobiliários, investimento no exterior e também criptomoedas. Então se você não quer perder conteúdos como esse, se inscreve aqui, te vejo semana que vem, muito obrigado e falou!